Hoje eu quero compartilhar uma experiência bem legal que eu tive recentemente, que foi a chance de usar em um filme as Cooke SP3. Não sei se vocês sabem, mas a Cooke é famosa pelo Cooke Look. E essas novas lentes, elas entregam o Cooke Look de um jeito mais acessível e em lentes menores. Como a gente já tá no interior do Rio Grande do Sul, em um lugar bem de difícil acesso, a gente escolheu ir pelo simples, e como a gente tinha duas câmeras, que é essa aqui que tá me gravando, que é a ZV-1, pra quem não sabe, ela tem o mesmo sensor da FX3, e a FX30, a gente resolveu alugar a 24 e a 75, porque servem tanto com a aberta e a fechada. Às vezes tinha que caminhar, subir uma ladeira e ir carregando essas coisas, né? Então, se tu tem 10 lentes, dificulta um pouco. Se tu tem já 2 lentes, fica um pouco mais fácil. O Lucas Furtado dirigiu e eu e o Theo, a gente fez a fotografia. E como surgiu essa possibilidade na hora de alugar, a gente achou que seria uma boa ideia testar. Até porque a gente já tinha visto várias reviews e também a gente já sabia mais ou menos o que esperar. Mais recentemente a série Adolescência usou essas lentes. Foi nesse processo que eu entendi também porque tantos fãs da Cooke. Falar das lentes em si, vale explicar o que é esse Cooke Look. O Cooke Look se refere à marca Cooke, né, que produz essas lentes, que produz lentes de cinema há um bom tempo. E são conhecidas por entregar imagens com um caráter muito único, não só a nitidez ou resolução, mas a suavidade, as cores e a naturalidade. Mas tá, o que isso quer dizer afinal, né? Pode parecer meio genérico o que eu falei, mas eu vou te resumir. O contraste, principalmente. A imagem não é tão clínica assim, então tu pode ver comparado com uma Sigma Art, que é super nítida, ela não é tão nítida, mas ela não é como se fosse uma lente vintage, no sentido de ela tem uma suavidade que é boa para filmagens, assim, tipo, no geral. E isso é meio estranho de falar, mas eu notei isso de cara, assim. Ela tem detalhe, mas sem parecer digital demais, sem parecer super nítido. Como, por exemplo, agora eu tô usando uma Sigma 1835. Você vai ver que é uma lente super nítida, super digital, super clínica. As cores também, obviamente, como é um set de lentes Cine, as cores batem perfeitamente entre elas, assim. Então, entre a 24 e a 75, as cores são idênticas. Elas não têm distorção, o que isso é ótimo também. O quadro fica super limpo, agradável. Essas lentes não respiram. O flare dela, acho que por causa das camadas que usam nas lentes de anti-reflexo, coisa assim, o flare dela, ele lembra algo meio vintage, como se fosse uma estrutura de planetas, assim, né? Aquelas várias bolinhas que surgem em linha reta em direção à luz. Mas eles têm um tom arroxeado que eu achei muito interessante. E dizem que o Cooke Look é famoso por essa coisa de ser um pouco mais quente, né, que lentes normais, e ser muito bom com a pele, por não ser tão nítido. Então ele perdoa muito pele de pessoas e fica um look muito legal. Então você pode ver que tem vários filmes famosos gravados com essas lentes Cooke, e elas têm bastante fama, assim, por serem lentes excelentes. E é uma marca bem famosa e clássica de lentes. E, mais recentemente, na linha SP3, ela não deixa de entregar isso. Agora em lentes menores, mais práticas, para mirrorless, pensada para o mercado atual e produções independentes. As Cooke SP3 foram lançadas como uma espécie de reinterpretação clássica da série Pancro, mas adaptadas para o mundo das mirrorless. Elas são leves, compactas, com mounts intercambiáveis. Então, por exemplo, quando a gente foi locar elas, a gente pediu o mount que a gente queria e eles mesmos trocam e adaptam para o que a gente quer, possibilitando que você pode usar desde câmeras de cinema até câmeras tipo prosumer, tipo essas aqui. E acho que tá aí o grande diferencial, a democratização do Cooke Look. Essas lentes não são baratas, elas são baratas comparadas com as outras lentes da Cooke, que são muito caras. Mas elas não são baratas, mas mesmo assim torna muito mais democrático, mais fácil para produções indie você conseguir usar. O grande diferencial é esse. Antes, para ter acesso ao Cooke Look, você precisava de uma produção grande, para usar um kit grande de lentes super pesadas e que nitidamente você precisa de uma grande equipe para lidar com isso. Agora, com as SP3, vocês têm um formato que cabe em produções muito menores, como curtas, publicidades e até projetos autorais. E foi massa, porque faz tempo que eu não ia pro interior do Rio Grande do Sul e tem paisagens bem únicas, assim, com linhas retas e arquiteturas simples. E foi legal para manter esse look bem limpo de realidade, né? De retratar a realidade. Já a 75 brilhou nos retratos. O desfoque é suave, orgânico, sem aquela cara muito digital. Ou pelo menos para suavizar
essa cara super digital dos nossos sensores da Sony super nítidos, né? Um flare bonito, suave, nada exagerado. Aquele flare com cara de cookie. Ou seja, elas têm essa assinatura clássica, que é essa nitidez no ponto certo. Cores equilibradas, indo um pouquinho mais pro lado quente, mas é bem sutil. E respiração mínima. É aí que entram essas lentes na nossa produção. Mais suave e orgânica, mas ainda assim retratando o real. Eu tenho as Sigmas e uso elas diariamente. Sou fã também de usar lente vintage e adaptadores e tudo. E são ferramentas para trabalhos diferentes, para looks diferentes. Foi ótimo poder contar com essas ferramentas no lugar mais remoto que a gente tava. Eu gostei muito do look delas. Foi um prazer usar essas lentes na nossa produção. Eu acho que elas elevaram bastante o look da nossa produção. E ainda esse ano o filme vai sair no canal Futura. Vocês podem ver, eu vou avisar nas redes quando estiver próximo. E quem perder as exibições no canal Futura, mais tarde ele vai pro Globoplay. Filmar com as cookies foi uma experiência ótima. Eu gostei bastante e ajudou a elevar o look do nosso filme. E elas entregaram um visual. Às vezes não é só sobre resolução e nitidez, mas sobre caráter e emoção. Gostando ou não do cookie look, pra mim deixou de ser um mito dos bastidores e passou a ser algo real. E agora com a linha SP3, esse look tá mais próximo de todos. Então, se você gostou desse vídeo, falando um pouco da experiência de como foi usar esses equipamentos, não são meus, né? A gente alugou pra produção. Eu aproveitei que a gente ia gravar e aproveitei pra fazer essa review já pra mostrar pra vocês como é que é também a sensação de usar esses equipamentos e como é que é o look deles. Pode ajudar você que tá em uma situação parecida e tá em dúvida de que equipamento usar para alguma produção. Gostei muito. É isso. Qualquer dúvida, qualquer coisa, deixa lá embaixo nos comentários. Esse foi o vídeo dessa semana.